Boa tarde a todos. Estamos aí de volta com o nosso vídeo para a nossa escola, né? E no caso a nossa aula hoje vai ser sobre a Grande Depressão, tá? Nazismo e fascismo. Só que essa primeira parte a gente vai se deter somente à Grande Depressão. Eu sou professor de História, tá? João Paulo, faço parte aí do corpo docente da Escola José Parente Prado e aqui estamos no nosso canal da Escola José Parente Prado, para trazer para o nono ano a nossa aula sobre a Grande Depressão. A primeira parte vai ser sobre a Grande Depressão e depois vamos, na próxima semana, abordar nazismo e fascismo, tá bom? Então vamos conhecer um pouco sobre a Grande Depressão. Para que a gente entenda como foi a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente vai conhecer o processo que levou a isso, tá bom? Convido vocês a conhecer sobre os Estados Unidos, os anos felizes. Mas quando foi esses anos felizes? Pós-guerra. Em torno de 1920, mais precisamente nesse ano, que começa os anos dourados, os anos felizes, os anos de prosperidade dos Estados Unidos. Mas a que se deu esses anos felizes? Foi devido à Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham vendido muito armamento, tá, para os países europeus no período da guerra e vendido também alimento. Isso fez com que os Estados Unidos prosperassem bastante no pós-guerra. Então, ele se tornou a maior economia em 1920. A prosperidade e o otimismo levou os Estados Unidos a uma euforia nas compras. O rádio e o cinema propagavam e estimulavam, incentivavam o pessoal dos Estados Unidos a ir às compras. E isso foi uma euforia geral. Até mesmo os mais pobres também passaram a comprar carros, refrigeradores, vários aparelhos elétricos, que inclusive a indústria estava colaborando e produzindo em larga escala isso. Até a agricultura se beneficiou com esse avanço da industrialização. Então, produtos elétricos industriais foram para as zonas rural, né, dos Estados Unidos e passaram a produzir muito mais do que anteriormente, quando era manual, né? Então, vamos ver esse processo histórico estadunidense que levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York e, consequentemente, prejudicou, tá? Vários outros países. Até mesmo o Brasil foi afetado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos conhecer esse processo histórico? Vamos conhecer esse período de 1920 a 1929 e o pós a quebra da Bolsa de Valores, que vai até 1934, mais ou menos, tá bom? Então vamos lá. Os Estados Unidos, tá, fez altos investimentos com o dinheiro que estava lucrando na venda de armamento e de alimentos para a Europa na guerra. E no pós-guerra a Europa se encontrava totalmente arrasada, porque a guerra aconteceu justamente na Europa. Os Estados Unidos, como não teve guerra dentro do seu país, ele estava bem economicamente, a estrutura dele financeira, econômica, social estava ótima e ele teve tudo para crescer. E o crescimento econômico do país, no caso dos Estados Unidos, fez com que ele investisse alto nas pesquisas científicas. E esse investimento foi justamente nas fontes de energias, na produção em larga escala, na indústria. Foi um excelente desempenho que os Estados Unidos teve nesse período. E a propaganda, como eu já falei, ela incentivava, tá, através do rádio e do cinema, as pessoas a comprar cada vez mais produtos. Eles diziam que a compra, cada dia mais, o consumo exagerado de produtos ia fazer o país crescer cada vez mais. Só que isso já estava sendo acompanhado por alguns economistas
de fora do país como algo que não era bem o indicado, tá? Mas como ficou conhecido esse período dentro dos Estados Unidos? American Way of Life. Vamos ver se eu consigo dizer melhor. American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, ou o estilo de vida americano, né? Um em cada 6 estadunidenses possuía carro nesse período, ou seja, a população estava num estilo de vida próprio, estava indo bem, estava indo próspera, né? Mas observando isso, o inglês, tá? Ou seja, da Inglaterra, o John Keynes, ele previu uma crise no sistema, porque segundo ele, o sistema estava muito enriquecido, né? Porém, estava com uma liberdade muito exagerada e ia acabar entrando em colapso, tá? E ele já propunha até, antes disso acontecer, uma solução para esse problema. Mas John Keynes, tá? Ele, apesar de prever isso, a quebra da bolsa de valores, né? Vai acontecer muitas coisas. O pessoal não vão dar muita atenção a isso, mesmo porque os Estados Unidos estão num período muito eufórico. De modo algum, eles vão parar para observar falas negativas, né? Então, os empresários, eles atraídos pelos lucros, eles vão aumentar artificialmente os preços das ações da Bolsa de Valores, tá? Para quem não sabe o que é ações na Bolsa de Valores, deixa eu explicar rapidinho e resumidamente. Ações na Bolsa de Valores nada mais é do que papel. É um papel, tá? Dizendo que você, se você comprou uma ação na Bolsa de Valores, lá vai estar dizendo que você tem direito a um percentual dentro da empresa da qual propagou aquele papel. Então, o papel ele tem que vir com a noção exata de quanto a empresa está lucrando por mês ou por ano. No entanto, o que estava acontecendo? Com a visão positiva que eles estavam tendo, os grandes empresários, eles estavam acreditando em mais prosperidade. E muitas das vezes eles exageravam o valor daquele papel. Por exemplo, se a empresa lucra 100 mil por mês, eles colocavam 300 mil por mês. Ou seja, incentivando o povo a comprar com preço mais alto para daqui a pouco poder vender ou ficar lucrando, né, com aquela empresa. Só que o lucro que eles estavam mostrando nas ações era artificial. Isso vai ser um belo pontapé para a quebra da Bolsa de Valores. Só que não foi só isso, tá? A concentração de riqueza na mão de poucos também levou o país a se arruinar, né, a quebrar em 1929. A crise agrícola, ela não se deu por qualquer coisa. Olha só o que aconteceu. Com a industrialização, a mecanização e a eletrificação do maquinário rural fez com que ocasionasse desemprego no meio do rural. As pessoas não tinham mais emprego porque as máquinas estavam fazendo o serviço, tá? E com essa mecanização e eletrificação da zona rural, o que é que vai acontecer? Eles vão conseguir produzir muito mais produto do que antes. E isso vai gerar, tá, uma produção maior do que o consumo. E se vai gerar uma produção maior do que o consumo, o que é que vai acontecer? Vai ficar estocado. As pessoas não vão poder consumir, porque as pessoas não vão estar comprando o tanto de produto. Isso daí também vai colaborar, tá, para o país ficar numa situação econômica ruim no futuro. Claro que da noite para o dia não, mas vai acarretando, tá, de 1924 até 1929 o colapso. Então vai gerar muito desemprego e com a dificuldade financeira dos donos de terra que estavam produzindo, mas não estavam conseguindo vender, o que eles vão fazer? Vão pedir empréstimos aos bancos. E isso também vai fazer com que no futuro os donos de terra, não conseguindo vender os produtos, não conseguem pagar o banco e, consequentemente, vão perder suas terras para os bancos. A concorrência também europeia, a partir de 1924, vai ser fundamental para a ruína
tá? Para vir a dificuldade financeira dos Estados Unidos. Por quê? Os países europeus já estavam se recuperando do pós-guerra, já estavam produzindo seu próprio alimento, por isso não precisavam mais comprar dos Estados Unidos, coisa que eles vinham fazendo desde 1918. Eles também não iam precisar mais de comprar maquinário industrial, porque eles mesmos passaram a produzir seu próprio maquinário. Então os países europeus começam a se reerguer economicamente, tá? Começam a se reorganizar socialmente e não vão mais precisar de comprar nada dos Estados Unidos. Então vai acontecer, tá? A quebra da Bolsa de Valores em 1929. Após a quebra da Bolsa de Valores, o país vai ficar numa tremenda ruína. Muitas pessoas que tinham comprado a casa financiada vai ter que devolver para o banco, vai ter que sair de casa. Os agricultores, empresários dentro da agricultura, né, que tinham terras, vão estar endividados. O país todo vai estar em colapso. E, consequentemente, outros países que compravam ou vendiam para os Estados Unidos também vai ter a sua época ruim, a sua época difícil. O Brasil é um deles, tá, gente? Muitos outros países europeus também, que não conseguiram se reerguer no pós-guerra, também vão ter dificuldades financeiras. Então, vai acontecer uma coisa que vai ser a solução. Sabe quando? 1932. O líder do Partido Democrata, Franklin Roosevelt, ele vai ser eleito a presidente da República dentro dos Estados Unidos. E ele vai adotar as ideias de Keynes. Lembra quem foi Keynes? John Keynes? Aquele lá que economista, que previa já a quebra da Bolsa de Valores e também já propunha soluções. Pronto. Ele vai aderir às ideias dele. O nosso Franklin Roosevelt, que é o então presidente agora em 1932 nos Estados Unidos. E ele vai aderir o plano de Keynes e vai dar certo. Olha só como é que vai ser chamado o plano dentro dos Estados Unidos. O New Deal. E o que é que previa esse New Deal? Ele previa o investimento maciço em obras públicas. Que tipo de obras? Usinas hidrelétricas, barragem, pontes, aeroportos, hospitais, escolas, ou seja, ele vai investir maciçamente nas obras que vai beneficiar o país e também vai beneficiar a quem estava procurando emprego. Por quê? Porque vai gerar emprego dentro do país, ou seja, as pessoas vão começar a trabalhar e vão ter dinheiro novamente. Então, outra coisa ele vai fazer nesse New Deal é a destruição de estoque de gêneros agrícolas. Professor, mas ele destruir alimentos, gêneros agrícolas não vai ser ruim para o país? Não, gente. No momento que ele começa a destruir, tipo algodão, trigo, milho, o que é que vai acontecer? O preço desses produtos vai crescer, porque se tem pouco produto no mercado, automaticamente vai crescer a procura pelo produto e, consequentemente, o aumento do preço. Ou seja, vai se lucrar mais. Quem é que vai lucrar mais? Os donos de terra que estavam com as suas terras hipotecadas no banco. Tá bom? E vai gerar mais emprego. Tá bom, gente? Outra coisa que ele vai fazer e é fundamental é o controle dos preços e de produção. Ele não só vai controlar o preço, tá? Para não aumentar tanto assim, porque isso aí também geraria outro colapso. E também não vai deixar produzir tanto na agricultura quanto na indústria. Vai ter um controle aí por parte do governo, tá? Agora em 1932, a partir desse ano, né? E vai também haver uma diminuição da jornada de trabalho. Professor, então esse presidente, tá? O Roosevelt, ele vai procurar fazer com que as pessoas trabalhem menos, então não vai ser legal. Vai. Sabe por quê? Porque quando diminui a carga horária dos trabalhadores, vai abrir mais vagas para outros trabalhadores. Então, outras pessoas vão ser assalariadas e vão ter como viver, como se manter. Então, esse plano New Deal, vai ser fundamental para que os Estados Unidos se recuperem da crise
da queda da Bolsa de Valores em 1929. E esses efeitos positivos vai surgir aí a partir de 1934, portanto, 2 anos depois. O país vai voltar a crescer, vai começar a se recuperar e vai começar a mostrar sua recuperação. A economia vai voltar a crescer. Então, isso vai ser bom para os Estados Unidos? Com certeza. Ele vai voltar a produzir equilibradamente, a economia vai voltar a ter seu equilíbrio, as pessoas vão comprar, mas agora não exageradamente, e isso vai beneficiar para a recuperação do país. Então, gente, queria agradecer a todos aí que assistiram esse vídeo. A gente agora vai partir para o WhatsApp, para o nosso grupo no WhatsApp com o 9º ano. Aos demais que assistiram esse vídeo, só agradeço, tá? Se gostaram, dê um like e continue conosco, com o nosso canal aí da nossa escola José Parente Prado, não somente assistindo aí as aulas de história, mas assistindo as demais aulas. Tem muita aula legal, tem aí da tia Rosinha, né? De matemática, tem vários outros aí que vai vir com outras aulas, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.